uma boa tarde para você. Tá começando o Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Vamos juntos nesta quarta-feira até às 3 da tarde, trazendo, claro, as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, multitarefas, o nosso querido João Delfino. Tudo bem, João? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde para todo mundo que está com a gente em mais um Hora do Esporte, meio de semana com muito esporte aqui na tela da TV Câmara. Cortou o cabelinho, hoje acordou mais tarde. Já tinha cortado segunda-feira, eu já estava de cabelo cortado. Ah, já estava? Sim. É que de cabelo eu não sou especialista. Mas o detalhe é o seguinte, aqui com a gente também o nosso intérprete Luiz Fernando, o papai do Lorenzo, o Lorenzo que é o mascotinho do nosso Hora do Esporte. Luizão, seja sempre muito bem-vindo, hein? Aê, o nosso soquinho maroto de toda segunda, quarta e sexta, o Luizão que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa, tá certo? Olha só, a gente começa o Hora de hoje falando de Copa São Paulo de Futebol Júnior. São José e Botafogo do Rio, decidiram a última vaga, a terceira fase da competição, que teve algumas zebras, como por exemplo o maior campeão da Copinha, o Corinthians, sendo eliminado aí na segunda fase para o Guarani. E o que será que aconteceu ontem lá no estádio Joaquinzão em Taubaté, hein? Você vai ver agora na reportagem do João Delfino com as imagens do Reginaldo Casulo. Solta, Matheus! Uma noite chuvosa no Joaquinzão, em Taubaté. Uma vaga na terceira fase da Copinha estava em jogo para Botafogo e São José. Quando a bola rolou, aconteceu quase de tudo logo no início. No primeiro lance da partida, Mateuzinho finalizou e o zagueiro Anderson salvou a Águia. Era sinal do que estava por vir. O volante joseense Luiz sentiu uma lesão e precisou ser substituído. Mas nem a pequena pausa quebrou o ritmo do fogão. No escanteio, o placar foi aberto. Samuel Alves, com 2 minutos de jogo. Botafogo 1-0. No lance seguinte, depois da correria de Cauã Toledo pela esquerda, a bola entraria de novo, se não fosse Anderson embaixo da trave outra vez. Tudo isso em 5 minutos. O São José apostava na habilidade de esquerda, o jogador mais perigoso do time. Mas o Botafogo assustava mais. Nesse contra-ataque, Gustavo Pereira arriscou de longe e acertou a trave. Esquerda continuou tentando pela Águia, mas a pontaria estava longe de lembrar aquela do golaço em Guaratinguetá na primeira fase. Cada bola alçada na defesa da Águia era um perigo diferente. Parecia que o segundo gol do Fogão era questão de tempo. Mas o Glorioso não conseguia colocar a bola para dentro. E a última grande chance da etapa inicial foi do São José. Aos 41, Paulinho recebeu em profundidade e cavou. A bola bateu no braço de Cauã Cruz. E aí, pênalti? O árbitro mandou seguir. O primeiro tempo terminou com vantagem para o time do Rio de Janeiro, 1-0 Botafogo. No segundo tempo, o jogo tomou outro rumo. O Botafogo não era mais tão elétrico. O gás do fogão parecia ter acabado. Então São José se lançou. Aos 13, Igor Cauê fez boa jogada individual. A Águia ensaiou uma pressão. Igor arriscou de novo. Minutos depois, Marcão obrigou o goleiro botafoguense a trabalhar. E no escanteio gerado, a zaga do time carioca quase fez lambança. Mas como é o futebol? Aos 27, o Botafogo desceu ao ataque e Matheus Fortunato jogou o balde de água fria no São José. Um golaço. Botafogo 2-0. Abatido, o São José não teve forças para reagir. Arthur Isaac dominou na área e fez o terceiro de voleio. Aos 34 minutos, 3-0 para o Glorioso. A Águia teve a chance do gol de honra com Magacho, mas a bola foi para fora. E se não fosse o goleiro João que entrou no fim do jogo, os cariocas teriam transformado a vitória em goleada. Quando o juiz encerrou a partida,
Festa dos botafoguenses em Taubaté. Vitória por 3-0 do Fogão, classificado para a terceira fase. São José eliminado, mas com o reconhecimento da torcida presente no Joaquinzão. A gente se preparou da melhor forma possível, no tempo que foi nos dado para a gente se preparar para jogar com um time do tamanho do Botafogo, do nível do Botafogo, a gente suportou bem. A gente está muito feliz com o que a gente apresentou, né? Jogamos aí de igual para igual, tivemos chances claras com o Paulinho, com o próprio esquerda. Foi uma experiência incrível para eles. Saiu de cabeça erguida e caiu em pé. Essas frases famosas podem definir a campanha do São José na Copinha de 2026. E essa não é uma opinião minha. É da própria diretoria do clube. Um time completamente desacreditado, né? Um projeto que era para nós termos um sub-20 daqui, talvez há 1 ano e meio, 2. A gente antecipa esse processo por conta do convite da federação e joga praticamente com um time sub-17, com alguns primeiro ano de sub-17, jogadores com 16 anos ainda. Uma sensação gigantesca de orgulho desses meninos por tudo que eles fizeram. Com o fim da competição, Diego Daniel e o time sub-20 do São José têm um objetivo bem claro para o ano de 2026. O de conseguir o acesso para a elite do estadual da categoria. Com certeza. A ideia nossa desse ano é realmente fazer o São José subir, né, para a Série A do Paulista, isso não tem dúvida. E aí vai muito do treinador, do profissional do Marcelo, optando pelos esses atletas que fizeram uma excelente campanha, né, na Copinha. Marcelo é muito inteligente, vai saber aproveitar bem esses meninos e essa molecada aí vai dar muito orgulho ainda pra gente. Pois é, João, você esteve lá, acompanhou de perto. Pelo que a gente pôde acompanhar, primeiro a parte física, né, da equipe do Botafogo realmente faz diferença. Eu digo porte físico mesmo. Não que os meninos deixaram de correr, não é isso. Mas o porte físico mesmo dos jogadores do Botafogo, isso faz diferença numa dividida de bola e tudo mais. Mas pelo que a gente pôde ver, o São José teve oportunidades. Agora, deve mexer com o psicológico, você tomar um gol logo a 2 minutos para uma equipe de camisa, uma equipe forte, que é a favorita. O São José sabia que na circunstância era o azarão ali na partida, mas eu acho que o São José foi bem, chegou talvez onde poderia chegar, talvez pudesse até avançar mais uma, mas eu acho que no frigir dos ovos, o São José está de parabéns pela campanha que fez. Tá de parabéns, né, Vieira? Uma campanha realmente muito importante, né? Não era o plano do São José jogar Copinha em 2026, recebeu o convite, aceitou o convite, né? O plano era só 2027, a gente bateu aqui na tecla, né? A média de idade do São José é de 16,8, né? Então, é um time praticamente sub-17, uma campanha muito boa na primeira fase e realmente contra o Botafogo, em determinado momento, São José jogou de igual para igual. O São José criou chances para empatar o jogo, acabou não conseguindo e claro que contribuiu muito para isso o gol, e não só o gol, né, Vieira, mas uma pressão total que o Botafogo fez nos primeiros minutos. Se o São José talvez tivesse segurado um pouco esses 5, 10 primeiros minutos que depois o jogo se estabilizou, talvez o resultado poderia ter sido diferente, mas o Botafogo venceu, mereceu vencer. Aquele lance para mim do Paulinho, um pênalti claro que o Bandeira não deu, mas enfim... Poderia mudar a história do jogo. Poderia, claro, mudar a história do jogo, estava apenas 1-0 ainda para o Botafogo, o São José poderia ter empatado ali, mas o fato é, Botafogo mereceu vencer e o São José está de parabéns porque jogou à altura, 3-0, os 2 gols saíram já para a reta final, então assim, foi um jogo bem equilibrado apesar do placar, o Botafogo venceu merecidamente, mas o São José merece todos os parabéns também. Muito bem, Matheus, coloca aqui na tela só para deixar claro ali quanto terminou o jogo. Ontem, estádio Joaquinzão, Botafogo 3, São José 0, Botafogo enfrenta o Juventude de Caxias do Sul, que foi o adversário do São José na fase de grupos. O Juventude, João, você também acompanhou esse jogo, o Juventude venceu nos pênaltis o Águia de Marabá, e foi no último pênalti que o menino do Águia de Marabá resolveu dar uma cavadinha mal feita por sinal, e prevaleceu o goleiro da equipe do Juventude. É verdade, o Ícaro acabou o goleiro Joaquim de Juventude fez a defesa. O sonho de Ícaro acabou na cavadinha. É verdade, e olha só, Vera, o
O Juventude não tinha levado gols ainda na competição, ontem levou o primeiro, né, porque o jogo terminou 1-1, e o Botafogo permanece sem levar gols. Deve ser um confronto muito equilibrado nessa terceira fase. É verdade, vamos acompanhar de perto essa copinha que todo ano tem surpresa, como eu falei na abertura, o Atlético Mineiro caiu também, o Corinthians caiu, enfim. Palmeiras quase rodou ontem. Palmeiras também, passou um sufoco, enfim, o Palmeiras já não tem muito histórico em Copa São Paulo. Ganhou 2 aí recentemente, mas né, até então a musiquinha prevalecia. Mas o detalhe é que toda a Copa São Paulo a gente tem surpresas, tem novidades e o São José foi bem demais, tá certo? Parabéns para os meninos, agora focam no Sub-20, né? Vai jogar a Série A2 do Campeonato Paulista Sub-20 para retornar à elite do futebol paulista dentro da categoria, tá certo? João, para a gente fechar esse primeiro bloco, falando de futebol feminino, a diretoria do São José anunciou pelas redes sociais do clube que o time terá uma nova comandante. Trata-se da Jéssica Ferreira, essa que você está vendo aí, ó, que é ex-atleta do clube, ela foi goleira, né? Até assumir o cargo para trabalhar como treinadora de goleiras no São José desde 2023. A Jéssica assume o cargo no lugar do Adilson Galdino dos Santos, que recebeu uma proposta do misto do Mato Grosso. Após 10 anos, o futebol feminino do São José volta a ser comandado por uma mulher. Nas temporadas de 2015 e 2016, a Emily Lima foi treinadora do São José, passou pela seleção brasileira. Portanto, sorte aí para a Jéssica, João. Pois é, o Adilson é treinador histórico do São José Futebol Feminino, né, do futebol feminino brasileiro, mas a gente sabe que não só por culpa dele, né, mas por todas as questões também externas, São José não vinha tendo bons anos nessas últimas temporadas. Agora ele vai para um novo desafio. Boa sorte para ele, que é um cara muito gente boa, e boa sorte também para a Jéssica, que já conhece o clube, tomara que faça um bom trabalho. Boa sorte para ela, boa sorte para o São José. Acredito que o São José vai passar dificuldades aí mais uma vez esse ano, mas a gente vai acompanhar de perto e, claro, vai trazer todas as novidades. E também, quem sabe, a gente traz a Jéssica aqui no estúdio para a gente conversar com ela aqui no Hora do Esporte, tá certo? A gente vai para o primeiro intervalo do dia. Não sai daí, já voltamos com informações da Águia do Vale para você. Rapidinho, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte, falando agora do São José Esporte Clube. Depois da derrota na estreia da Série A2 domingo passado contra o Linense, o time encara hoje o Grêmio Prudente pela segunda rodada da competição, fazendo a sua estreia em casa diante do torcedor, que ficou aí meio preocupado com a apresentação do time. O adversário é um velho conhecido, se considerarmos aí de 2023 para cá, principalmente, já que os times tiveram confrontos decisivos nesses últimos 3 anos, que é o Grêmio Prudente, hein, João? É verdade, Vieira. O Grêmio Prudente estreou com um empate, né, em casa contra o Ituano. São José, como a gente já disse, né, estreou com derrota. Bom, jogo no Martins Pereira, Vieira, é obrigação do São José vencer. Não adianta. Um time que quer brigar pelo acesso, um time que tem um investimento legal, um investimento bacana, principalmente também não só na montagem do elenco, mas do lado do estrutural, até porque o Martins Pereira agora também foi reformado para essa temporada. Não dá para fugir disso. São José precisa virar a chave e vencer hoje o Grêmio Prudente, também para não deixar nenhuma margem para a galera já começar a falar alguma coisa por aí, já que 2 jogos sem nenhuma vitória, a gente sabe que Série A2 é tiro curto, pode abrir espaço para que alguns comentários negativos comecem a acontecer. Com certeza. E olha, o histórico entre São José e a equipe do Grêmio Prudente favorece totalmente a equipe do São José. Na história dos confrontos, o Grêmio Prudente, que é uma equipe nova, esse não, a gente estava conversando aqui em off, né, João? O Grêmio Prudente acho que tem fundação 2010, ou seja, é um clube de 15, 16 anos aí, se tiver, né, o Grêmio Prudente. Na história dos confrontos, são 8 confrontos entre São José e Grêmio Prudente, apenas uma vitória do Grêmio Prudente, que foi lá em Prudente. Em São José, o São José nunca perdeu para o Grêmio Prudente. São 2 vitórias e 2 empates das equipes, né? E apenas uma vitória do Prudente e foi lá em Prudente. Ou seja, é um jogo para o São José, de repente, apresentar um melhor futebol. A gente falou aqui na sexta-feira, jogo de estreia pode acontecer qualquer coisa, o resultado mais justo daquela partida de domingo seria um empate. O jogo foi fraco tecnicamente, muito calor lá em Lins, gramado pesado, aí o gramado é para os dois, o calor também é para os dois, então a gente espera que o São José se apresente melhor e deixe uma boa impressão agora de perto com o torcedor, que ainda não viu o time, assistiria o time no jogo treino aberto contra o Joseense, foi cancelado, então agora vai ser a primeira vez, a primeira oportunidade do torcedor ver de perto essa nova equipe da Águia. Você até falou desse retrospecto, né? Grêmio Prudente e São José viraram uma rivalidade ali, né? Não um clássico, mas porque o Grêmio Prudente também foi um time que subiu muito rápido, né? O São José
estava na Bezinha, subiu em 20, depois em 23 já subiu para 3, agora está na 2. O Grêmio Prudente também, inclusive, se eu não me engano, ano passado, a primeira vez que o Grêmio Prudente jogou a Série A2 foi no ano de 2025. E nas duas ocasiões, né, na ocasião do acesso do São José e depois naquele acesso do São José na Copa Paulista, né, chegando à Série D, né, chegando na final, as duas foram contra o Grêmio Prudente. Então virou ali uma espécie de freguês, né, do São José, pelo menos tratado assim pela torcida. Jogar no Martins Pereira também tem esse lado da torcida, é muito importante. Estarei lá hoje, a torcida com certeza vai se fazer presente. A gente sabe que quarta-feira, meio de semana, horário da noite é complicado, mas a torcida do São José representa muito, com certeza estará lá. E o São José, se tudo der certo, ganha os primeiros 3 pontos desta Série A2, porque precisa, viu, Vieira? Como eu disse, mais uma vez reforçando, para não deixar nenhuma margem para, olha, não sei o quê, o técnico, o elenco, diretoria e tudo mais. Ganha logo, a gente não quer polêmica, a gente quer ver o time bem, ver o São José subir. Com certeza. E lembrando que o jogo do São José é às 8h30, né? Você está acostumado em jogo geralmente às 8h30 o jogo hoje por conta do pedido da TV. Vamos dar uma olhadinha aqui nos jogos. Toda a segunda rodada será hoje, já começando, entre aspas, daqui a pouco, às 18h30. Tem aí, Matheus? A segunda rodada tem ali, ó. Então, todos os jogos são hoje, começando às 18h30 com Ituano e Votuporanguense. Às 19 horas tem Água Santa e Linense. Depois, às 20 horas, Santo André e Monte Azul, Inter de Limeira e São Bento, Taubaté e Osasco Sport, que é do Moacir Júnior, hein? Que beleza. 15 de Piracicaba e Sertãozinho, Ferroviária e Juventus. Jogo isolado, 8h30 da noite, São José e Grêmio Prudente. João, para a gente fechar esse assunto do São José, você prevê algum tipo de mudança nessa equipe do São José em relação ao que foi a estreia? Ou Marcelo Marelli, que por hábito, ele costuma manter assim as suas equipes, ele só analisa às vezes de acordo com o adversário, né? Ele pode mudar alguma coisa, mas por ser o segundo jogo, a tendência é manter a mesma equipe? Vieira, talvez o Felipe Borges na lateral esquerda, né? Porque antes, na pré-temporada, era tratado como provável titular, mas a partida do Carlos Henrique lá em Lins não foi das piores, inclusive talvez ele tenha sido um dos únicos destaques do time. Acho que talvez essa seja a última mudança. Se fosse por questão de minha preferência, eu abriria a mão ou do Fidelis ou do Jefferson e colocaria um jogador de mais velocidade ali no meio campo, porque contra o Linense, São José encontrou dificuldades para um jogo mais rápido, né? Principalmente ali nesse meio de campo, então eu mudaria isso. Acho que a única coisa que deve passar na cabeça do Marelli talvez seja o Felipe Borges. Dupla de zaga, mais precisamente Léo Rigo, acho que não tem possibilidade de deixar o time por conta das falhas individuais, até porque, tirando as falhas individuais que de fato decidiram o jogo, as duas falhas no mesmo lance praticamente, mas ele vinha fazendo uma partida normal até então, né? Eu acho que para a postura do Marcelo Marelli, se ele imaginava uma dupla de zaga entre João Ramos e Léo Rigo, não faz sentido ele mudar agora por conta do erro individual. Se ele já imaginava isso, ele com o erro individual, ele vai trocar o planejamento dele? Não, mantém. O Léo Rigo estava jogando bem. Aí se errar hoje de novo já é outra história, mas eu acho que ele deve manter. Muito bem, sorte aí para o São José, o João estará lá, vai trazer as informações para você na sexta-feira dessa estreia do São José em casa. O Luizão vai lá também, não vai, Luizão? Comprou o ingresso já? Vai lá com a família, o Luizão vai acompanhar a partida lá também. Todo mundo acompanhando e torcendo para um bom desempenho do São José. Sexta-feira os detalhes aqui no Hora do Esporte. João, para a gente fechar esse segundo bloco, olha só, estão abertas desde ontem as inscrições para os campeonatos joseense de futsal 2026 para as categorias menores, sub-8, sub-10 e sub-12 e também na categoria feminino. Na categoria menores, a participação é exclusiva para atletas que moram e estudam aqui em São José dos Campos, sendo obrigatório no ato da inscrição a apresentação de comprovante escolar e comprovante de endereço de todos os atletas. Além disso, nas categorias menores, as equipes devem inscrever no mínimo 2 categorias, sub-8 e sub-12, sub-10 e sub-12, enfim, tem que escrever no mínimo 2, tá? Para as categorias menores, as inscrições vão até o dia 13 de fevereiro, com previsão de início do torneio, dia 9 de março, com jogos sendo realizados entre segunda e sexta-feira no período noturno. Já no feminino, as inscrições também vão até o dia 13 de fevereiro, com previsão de início no dia 8 de março, com os jogos previstos aos domingos pela manhã. As inscrições podem ser feitas pelos links disponíveis no site da Prefeitura de São José dos Campos. Está aí na tela, www.sjc.sp.gov.br.
Aí na barra de buscas você digita assim, ó, Campeonato Joseense de Futsal, vai aparecer o link da matéria, que tem todos os dados. E no link da matéria tem os links para você inscrever as equipes, tanto nas categorias menores quanto no feminino. É muito bacana, no passado foi um sucesso, esse ano não tenho dúvida, será também, João. Movimentar o esporte da nossa cidade, né, Vieira? A criançada, né, esses momentos são tão importantes, né, guardam memórias pro resto da vida, né, esses campeonatos de futsal. Eu me lembro das minhas interclasses, Vieira, não Quem joguei, não lembra, né? Não cheguei a jogar campeonato municipal, mas se tivesse jogado, lembraria também sempre, porque é muito bacana. Então, que tenham bastante times inscritos e que sejam grandes campeonatos nessas categorias menores, porque o esporte, né, ele realmente salva vidas. Sem dúvida alguma, esporte é vida, já diria o poeta, tá certo? Parabéns aos envolvidos, aos organizadores e vamos escrever a molecada aí para jogar o campeonato, que vale a pena, sub-8, sub-10 e sub-12, tá certo? A gente vai para o último intervalo do dia. Na volta, informações do vôlei e também do basquete. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, de volta com a Hora do Esporte, falando agora de vôlei. O São José volta à quadra hoje pela segunda rodada do retorno da Superliga Masculina para encarar o terceiro colocado, o Praia Clube de Uberlândia. O São José vai em busca da sua segunda vitória consecutiva, já que no sábado passado o time espantou a má fase e venceu o Suzano, e venceu bem na Farmaconde Arena por 3-1. A bola sobe lá na Farmaconde Arena novamente, só que às 18h30, jogo interessante, mas jogo complicado para a equipe do São José, hein, João? Muito complicado, Vieira. Só que o que dá esperança pra gente foi a vitória contra o Suzano realmente na última rodada. Uma questão, a gente sempre fala aqui sobre viradas, né? E às vezes aproveitar esses momentos, quando vira a tabela, quando vira, sei lá, de repente mês, né? Vira a chave, vira a página, como vira disse tudo, o né? E como virou o retorno, o São José começou vencendo, por que não sonhar e acreditar com uma vitória hoje? Fato é que vai ser mais difícil contra o Suzano, tudo indica, mas vamos acreditar, esperar e torcer. E os tabus estão aí para ser quebrados. Não que seja um tabu, né, São José e Praia, mas enfim, devido às circunstâncias, né, da campanha que fez no primeiro turno e agora, o São José, quem sabe esse, entre aspas, tabu pode ser quebrado hoje com uma boa vitória, uma boa apresentação da equipe do São José. O técnico do vôlei São José, o Flavinho Tavares, ele fala aqui no Hora do Esporte sobre essa partida de logo mais contra o Praia Clube de Uberlândia. Diz aí, Flavinho! É um adversário duríssimo, com certeza um dos candidatos aos títulos que vem disputando ao longo da temporada. Estamos trabalhando firme, não tivemos um tempo grande de treinamento entre um jogo e outro, porque o espaço foi curto, mas a gente espera que a gente consiga manter o nosso nível de atuação do último jogo, principalmente. A nossa relação saque, bloqueio e defesa funcionou muito bem, e eu espero que a gente tenha consciência nos nossos ataques para a gente conseguir equilibrar as ações e fazer um grande jogo na arena, de novo contando com a torcida de todo mundo, para que a gente possa, de fato, fazer um grande jogo e ir em busca de mais uma vitória. Muito bem, tá aí a palavra do técnico Flavinho Tavares. Matheus, coloca pra gente a classificação da Superliga. Não teve alteração em relação à última vez na segunda-feira, quando a gente viu. Os jogos começam hoje da segunda rodada. Cruzeiro líder, seguido pelo Campinas. O Praia é o terceiro colocado, tem 12 jogos, tem 10 vitórias, apenas 2 derrotas. Aliás, as equipes ali, elas estão muito parecidas, né? Só muda a pontuação, porque teve muito 3-2 aí pra equipe do Praia, então vai perdendo pontos. Enfim, São José, mesmo com a vitória, a gente já tinha comentado, permanece na zona da degola. 11ª posição, apenas 11 pontos. Uma vitória hoje pode ser que o São José saia da zona da degola, e isso porque o Joinville precisa perder e o São José ganhar, aí o São José sai da zona da degola. Se vier a vitória, vai ser muito bom, hein, João? Claro que sim, a gente ouviu o Flavinho, né, ele sempre fala muito bem, né, dá pra ver como ele entende do esporte, como ele tem vontade mesmo de fazer esse time melhorar, e a gente espera que isso aconteça, né, então uma vitória hoje, de fato, seria muito comemorada e muito importante. Muito bem, na sexta-feira, claro, todos os detalhes para você aqui no nosso Hora do Esporte sobre esse jogão, Vôlei São José e Praia Clube. Mudando de assunto, João, falando agora de basquete. Amanhã o São José volta à quadra também pela segunda rodada do retorno, só que, obviamente, do NBB 18, em sua segunda partida consecutiva em casa. O time do técnico Cris Amed vem de boa vitória na última sexta-feira contra o time do Paulistano e agora recebe o Cruzeiro no ginásio
Estádio Lineu de Moura. Atualmente, São José é o 7º colocado, com 65% de aproveitamento na competição. São 13 vitórias, 7 derrotas em 20 jogos disputados até aqui. Já o Cruzeiro de Belo Horizonte é o 14º colocado, com apenas 30% de aproveitamento. O time mineiro conquistou até aqui 6 vitórias e sofreu 14 derrotas em 20 jogos. Por falar nisso, João, na terça-feira o Cruzeiro tinha uma rodada dupla, né? 2 jogos aqui no estado de São Paulo. Terça-feira enfrentaria a equipe do Mogi, mas devido às fortes chuvas, muitas goteiras lá no ginásio Hugo Ramos, o jogo foi adiado para uma nova data que ainda não foi remarcada. João? Com certeza isso impacta no planejamento, né, Vieira? Ia ter um jogo antes, não teve, ainda não tem essa data para o jogo contra o Mogi. O Cruzeiro já teve que se ver no seu primeiro compromisso aqui em São Paulo contra o São José. Lá no NBB, na primeira rodada do NBB, o São José venceu bem. Então, assim, se der a lógica, o São José vencer agora em casa. Na teoria, elenco por elenco, o São José é favorito. Mas o Cris Amed, que vai falar agora, ele alerta sobre esse jogo, né? Porque é um time reformulado, essa equipe do Cruzeiro, que vai enfrentar o São José um pouco diferente em relação justamente a essa primeira rodada que citou aí o João. Diz aí, Cris Amed. É bem diferente do primeiro jogo que nós tivemos com eles, né? Já com os americanos já jogando há algum tempo, com a chegada do Túlio agora, uma equipe que está bem treinada. Mas a gente precisa saber que jogos em casa, né? E principalmente ao lado da nossa torcida, no Lineu, nós somos muito fortes, precisamos correr bem a quadra, precisamos defender bem. Então mais um jogo aí que a gente tem que entrar muito firme, com muita disposição e energia, para a gente continuar mantendo a boa fase aí e conseguir mais uma vitória. Pois é, tá aí então a palavra do Cris Amed. E no jogo de hoje, que o João estará amanhã lá, o João tá em todas, impressionante, tá trabalhando uma barbaridade. Poderemos ter a estreia do Dexter McClanahan, né, João? Nosso Eduardo Campos ficará muito feliz. Tomara que o Dexter venha, entre e consiga colocar uma boa atuação dentro de quadra. Ele falou que é um grande jogador. Pois é. Matheus, no pique a classificação do NBB, o São José aparece na primeira parte, como eu disse, 7º colocado, 65% de aproveitamento, 13 vitórias, 7 derrotas. Na outra página, na 14ª posição, você vai ver ali o Cruzeiro, 30% de aproveitamento, apenas 6 vitórias, 14 derrotas. Vamos acompanhar de perto esta partida. Sexta-feira também os detalhes para você aqui no Hora do Esporte, que vai chegando ao seu final. Vambora, João? Vambora, Vieira. Prazer estar ao seu lado. Hoje à noite tem São José, sexta-feira eu trago os detalhes aqui. Maravilha, só vai dar João na sexta-feira no estúdio, em 2 matérias aqui, o nosso querido verdade, João. Tem o basquete amanhã também. É verdade. Um abraço, João. Obrigado pela sua presença. Luizão, um grande abraço para você também. Sempre bom tê-lo aqui no nosso Hora do Esporte. O Luizão, que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa. Nós vamos chegando ao final do Hora de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, João, Luizão e grande equipe, a gente volta sexta-feira para fechar a semana e, claro, te deixar muito bem informado sobre os esportes da nossa cidade. De minha parte, grande abraço. Até sexta. Tchau, tchau.